Ian Rochlin ofereceu sua empresa, a Game Jam Plus, por apenas R$ 1 durante o pitch no programa Shark Tank. O que parecia uma loucura, na verdade, era uma jogada de mestre. Ian não estava apenas vendendo uma empresa, ele estava apresentando uma visão: transformar o Brasil em referência mundial na indústria de jogos. Hoje, ele é o nome por trás da maior maratona de desenvolvimento de games do planeta, presente em mais de 40 países, conectando milhares de desenvolvedores, criativos e investidores. Ao lado dele temos Matheus Borba, o jovem fundador da GoGo Games, uma das maiores publishers da América Latina. Com base em Goiânia, Matheus transformou sua paixão por jogos em um negócio que apoia estúdios independentes, levando produções nacionais para consoles como PlayStation, Xbox e Switch. Ele lidera um movimento que fortalece o mercado de games brasileiro e amplia o alcance dos nossos desenvolvedores no cenário global. Como co-host Wayne Soares, com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ele não fala apenas sobre jogos independentes, ele transforma realidades por meio deles. À frente do Crie Seus Jogos, construiu a maior comunidade de jogos do Brasil, reunindo mais de 20 mil alunos em 17 países diferentes. E essa sou eu, Bárbara Fronza. Mas esse é assunto para outro vídeo. E você está ouvindo o Marca Texto Podcast. Sabe aquele trecho que você sublinha e nunca mais esquece? Aqui é assim. No Marca Texto, a gente conversa com quem transforma ideias em ação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Marca Texto Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma galera muito, muito boa. Vamos começar aí se apresentando. É melhor vocês se apresentarem, né? Acho melhor do que eu apresentar vocês. Pode começar aí, Wayne. Bom, pessoal, meu nome é Wayne Soares, sou cofundador do Cybermonk Studio, fundador da CSJ Digital, e hoje eu estarei aqui como co-host também desse podcast imperdível sobre empreendedorismo e game dev, com duas feras aí, como diria um velho conhecido, né? Fala pra gente aí, Matheus. Se Bom, apresente. para quem não me conhece aí, meu nome é Matheus Borba, eu sou fundador da Google Games Interactive, que é uma publisher agora atualmente brasiliense, tá? Então, estamos aí fazendo um trabalho de publicação dos jogos, né? Auxiliando os estúdios a se prepararem para o mercado também, né? Num projeto onde a gente também auxilia os estúdios com a criação do seu produto, desde o início da produção até a parte final da publicação, até levar para os consoles e mundo afora, né? Legal. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Meu nome é Ian Rochlin, eu sou o fundador da Game Jam Plus, que hoje é a maior maratona competitiva de negócios de criação de jogos do mundo. Sou sócio também da Indie Hero, que hoje é uma das maiores fomentadoras do ecossistema brasileiro e mundial de fomento à indústria de jogos. E sócio também do rapaz aqui do Matheus. Obrigado, tamo junto. E sou flamenguista, como vocês podem reparar aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui. Trouxe também até uma. Louco. Pensa, um corintiano e um flamenguista junto, tá vendo? Pois é, tem como. Impressionante, pessoal, tá vendo aí? Tem como. Pior tem se como. fosse um vascaíno e um flamenguista, né? Isso é complicado. Gente, que massa. Já quero agradecer aí que vocês aceitaram o nosso convite. Acho que a conversa hoje vai ser muito produtiva. Antes da gente começar a entrar aí no assunto denso de empreendedorismo, de game dev, enfim, cara, eu queria só fazer uma adenda aqui com o Ian da sua presença no Shark Tank, né? Cara, como é que foi, assim? Eu lembro até hoje, quando eu assisti esse episódio, no começo eu fiquei assim, cara, esse cara é doido. Aí no final do episódio eu falei, esse cara é um gênio. O Casimiro, no react dele, foi muito parecido também. Foi, eu não assisti o Ele react. começou, esse cara é maluco, esse cara é maluco, esse cara é maluco. Esse cara é um gênio. Inclusive, eu só queria adicionar... Obrigado, Casé. Inclusive, eu só queria adicionar uma informação que até hoje viraliza cortes dessa sua participação no Shark Tank. Até hoje aparece pra mim de vez em quando, assim, e pra mim eu penso assim, caraca, tem 5 anos isso? Tem 4 anos. Foi na 4 pandemia, anos. né? 4 anos, quem diria que um dia eu ia conhecer esse cara, velho? Mas eu queria que você, enfim, falasse... E eu sou teu fã. Eu também sou teu fã. Olha só. Fala pra gente como é que foi. Pra quem tá boiando aí, né? Ele vendeu a empresa dele por R$ 1, né? Então como é que foi isso, Ian? Cara, a gente tava até conversando um pouquinho antes do podcast, né? A Game Jam Plus já existia mais ou menos em 5 anos e eu tava querendo desistir, eu estava quase para desistir.
E aí, de repente, a gente foi convidado, na verdade, a gente se inscreveu, fez todo o processo bonitinho e a gente passou para participar do Shark Tank. E aí, quando me perguntaram, Bárbara, tipo assim, quando eu comecei a contar, eu ensaiei muito, me preparei muito, comecei a mostrar pros meus amigos, ó, vou pedir por R$1. E todo mundo, não, você tá maluco, cara, como assim, cara, não faz isso. Aí eu acho que eu tava por trás disso, eu pensei, cara, se eu pego 200, 300, 400 mil reais agora, esse dinheiro vai acabar rápido. E ser sócio desses caras pode me trazer muito mais dinheiro. Esse foi um primeiro pensamento. E o segundo pensamento foi, se eu consigo fechar com os 5, isso nunca aconteceu antes. Porque a pessoa que tinha fechado com todos os Sharks anteriormente deu ruim, parece que a coisa não era o que era. Então eu também pensei muito nessa questão do marketing. Eu falei, cara, se eu conseguir ali fechar os 5, talvez isso seja uma coisa que tenha uma repercussão muito grande. E o Shark Tank foi um pouco um conto de fadas na minha vida, porque foi ali que tudo mudou. Eu tava realmente querendo desistir e de repente vi aquela explosão de visibilidade. Acho que até destacaria, acho que a coisa mais legal que aconteceu, eu com 31 anos de idade tive que voltar para morar com os meus pais, então na época eu morava com os meus pais, tive até 33 anos, 34 anos de idade. E a melhor coisa foi o respeito que eu comecei a ganhar dos meus amigos e familiares. Porque os meus pais que não entendiam que um cara de 34 anos tava morando na casa dos pais e se esforçando. E de repente eles começaram a ver os amigos dele falando, e cara, seu filho fez uma parada muito legal, seu filho fez uma parada muito legal. Então acho que essa foi a coisa mais positiva dessa repercussão. E como é que é fechar com 5 Sharks assim, ou quase os 5, né? Enfim, realmente para você rendeu frutos? Como foi o pós? Olhando 4 anos depois, assim, você diria que valeu a pena? Muito. Valeu muito a pena. Hoje eu não sou sócio do João Apolinário, do Caíto e do Semenzato, mas falo com eles, tenho contato com eles, tenho abertura com eles. Sou sócio da Camila Farani e da Carol Pfeiffer. Carol Pfeiffer estava 1 hora atrás comigo dando uma entrevista em outro lugar agora. Então, virou uma amiga, assim. A semifinal Brasil, que agora se tornou Latam, da Game Jam Plus, que é patrocinada pela Prefeitura de São Paulo, veio através de um contato dela. Na Gamescom Latam, Jason Della Rocca pediu, preciso levar um cara da Nintendo, só dessas grandes marcas pra algum lugar muito legal em São Paulo. Carol, preciso naquele bar que você me levou uma vez, que é um clube exclusivo, que você tem que ser convidado pra entrar. Então é uma pessoa muito acessível e que me ajuda muito. Então, a Camila falando tem só 1%, ela fica um pouco mais distante. Mas assim, a Carol realmente é um diferencial muito grande pro negócio você ser sócio da Carol Pfeiffer. Legal. E assim, se você fosse refazer esse pitching hoje, você se arrependeu de alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Não, acho que não. Acho que Seria foi a do mesma jeito que coisa. foi. Eu tô satisfeito, eu não sei se fizesse diferente ia mudar alguma coisa. Então, assim, deu tudo certo. Então, deixa do jeito que tá mesmo, tá ótimo. Legal. Você ficou muito nervoso? Eu teria ficado muito nervosa. E, cara, assim, eu tô com a mão suando aqui agora, né? Imagina quando você chega ali e vê aqueles 5 na sua frente. Eu sou um pouco gago às vezes ainda, então fiquei muito nervoso. Mas assim, eu treinei muito, cara. Eu acho que essa é a principal dica. Pitch tem muita técnica, né? Fazer pitch, eu acho que eu faço bem pitch, eu acho que pitch tem muita técnica. Só que se eu fosse dar uma dica da principal técnica pra fazer pitch, é treinar. Porque mesmo se você não tem técnica, treinando, se vendo, se filmando, você acaba aperfeiçoando porque é o bom senso. Você vê, não tá fluido, não tá legal, que não ficou muito claro. Então, cara, eu tava nervoso, mas ao mesmo tempo me preparei tanto que eu tava muito seguro do que eu tava fazendo. Que legal. Massa demais. Uma das coisas que você comentou no pitching, e daí eu já quero abrir para esse tópico de conversa, que você falou sobre Smart Money, né? Que você acha que... Enfim, você comprou Smart Money, né? Porque você não vendeu a sua empresa, você vendeu por R$1. Eu até quero abrir aqui também para o Matheus, enfim, para o Endes. Qual a importância do Smart Money no mundo dos jogos hoje? Eu posso falar um pouquinho, porque Claro. quando eu abri a Google Games, lá por volta de 2022, finalzinho de 2022, e eu já tinha feito o podcast junto com o Enes, uma das minhas estratégias foi praticamente o Smart Money, ter ele como um sócio estratégico da Google Games, até porque ele tem mais de 30 mil, chegando, né, mais de 30 mil alunos aí, e pensa, se eu tenho a capacidade de pegar esses alunos dele, transformar esse aluno num estúdio, e ele também com a mentoria dele, passar os alunos com a base que ele tem, transformar isso num produto e levar esse produto para o console, isso realmente vai trazer frutos para os dois negócios. Então, o que eu vejo sobre Smart Money é sobre você também entender se compensa e se faz sentido naquele momento.
Até porque tem os dois lados da moeda, né? Às vezes você vai querer colocar os 5 Shark Tank lá, os 5 Sharks lá, dentro do seu negócio, e às vezes os 5 não vão fazer sentido. Sim. E às vezes fica só os 2, porque realmente é os que fazem sentido e é o que tem sinergia com o negócio, né? Então eu acredito muito nisso, na sinergia, e como que isso vai se configurar na parte de longevidade também, com a parte da Indie Hero também agora com a Google Games, né? Como que isso vai se transformar, seja num negócio expandir, seja para várias áreas, como seja aceleração via publicação do jogo, seja aceleração do estúdio, em como tratar o financeiro do estúdio. Então, assim, tem várias vertentes que, se você conseguir juntar elas dentro do modelo, seja na área de games, que eu acredito que o mercado de games no Brasil é muito amador. Eu acho que o Ian concorda comigo. Porque ainda tem poucas pessoas que entendem de mercado, seja em negócio, Parte de negócio. parte de com negócio, certeza. marketing. Isso ele vai poder falar um pouco. E eu Mercado acho que nem é recente. só do Brasil, acho que é do mundo. Uhum. Acho que o mundo tem essa dor da parte de negócio, é uma coisa que eu sinto muito no mundo. Alguns países têm um ecossistema um pouco mais maduro, mas ainda assim é uma dor muito comum. Muito comum. Então, às vezes, o cara tá ali fazendo marketing, ele não sabe que ele pode trabalhar dentro de um estúdio de games. Que é até o trabalho que a Indie Hero vem fazendo agora em conectar, né, universidades com empresas de games. Exatamente. Então, esse trabalho é um trabalho que demora, mas assim, você tá pegando um smart money por si só, porque você tá conectando, tá fazendo dinheiro e tá crescendo o mercado e tá trazendo pessoas estratégicas ao mesmo tempo. Eu acredito em não só em investidor, mas também em pessoas que são estratégicas para trazer como advogado. Tem Legal. poucos advogados especialistas no mercado de games, entendeu? Então não tem, é uma abertura. Mas como fazer isso? Talvez não dê para fazer um advogado de alto padrão entrar no mercado de games agora, porque o preço dele também é muito inacessível para os estudos, Sim. que não tem a capacidade ainda de gerar muito lucro. Então, às vezes fica uma coisa assim, pô, mas o advogado que ganha ali 60 mil reais ali por mês em algumas causas vai entrar no mercado de games e vai ver que não é isso tudo nesse momento ainda, mas tem que ter um trabalho para iniciar. Então, por isso que eu acho muito interessante esse trabalho de você unir também universitários, né? A parte de educação para você, desde a fonte, tentar entrar com essas pessoas estratégicas dentro do mercado de games, que aí vai fazer muita diferença. Entendeu? E dinheiro acaba. Dinheiro Sim. acaba, assim, a Game Jam Plus tem quase 9 anos, eu empreendo há 13, 14 anos, e eu já tive várias vitórias, assim, né? Você fecha um patrocínio grande, a gente fechou com a Unicef, a gente já fechou com o Flamengo, a gente expandiu internacionalmente, e você vê que o dinheiro acaba. Então, o Smart Money, quando você tem uma pessoa que não traz um dinheiro só de uma vez, mas ela fica constantemente te trazendo oportunidades, a Carol, de novo, eu falei do lance da Prefeitura de São Paulo. No ambiente da Carol, eu conheci uma outra investida dela, que é uma empresa que estava muito mais madura do que a minha, a Vanessa Pires. E a Vanessa virou ali no grupo e falou: pô, eu quero investir, eu quero criar uma escola de programação de jogos para criança. Tô com dinheiro, eu quero investir. A gente tem a Plug and Plus hoje, a gente é sócio, eu e a Vanessa, por causa disso, pelo ecossistema que a Carol criou, né? Então, assim, dinheiro acaba. Você não tem bala de prata. As pessoas também acham isso, cara. Se eu fizer isso, Acabou. eu explodo. Se eu fizer isso... Cara, você tem que estar constantemente se provando, constantemente matando um leão a cada ano, de novo ali, se reinventando constantemente. Eu acho que é aí que entra o smart do money, né? Porque o money vai acabar em um ano e meio. Mas aí o smart, ele segue com você pelo resto dessa parceria. Massa demais. Eu lembro... Quer falar? Pode falar. Não, eu só queria pedir para o Matheus explicar um pouquinho o que é uma publicadora de jogos, porque Ótimo. esse podcast, né, pode ser que tenha muita gente aí que não entenda o que faz uma publicadora de jogos, né? Se você puder só falar um pouquinho. Eu vou começar pelo que o estúdio faz, né? Que é a produção. O estúdio, normalmente, o estúdio de games, seja em qualquer região do mundo, ele produz o produto. E às vezes ele tem um canal de venda de distribuição que é a Steam, que é o mais acessível, né? Normalmente o estúdio vai lá, ele paga $100 e distribui o jogo dele. Mas às vezes ele não é só a parte de distribuir o jogo. Tem a parte de inteligência de negócio, qual jogo que eu devo colocar, em que momento que eu devo publicar, quais são as janelas de publicação, em que evento que eu vou colocar meu game. Eu acredito muito que a publisher, além do que se constitui uma publisher, que é o quê? Ela tem a possibilidade de publicar nos consoles, fazer port, fazer PR, fazer uma parte de marketing, estruturação, levar em evento, levar para award. O que são os awards? Você colocar um jogo ali que tem a capacidade de ganhar alguma premiação, né? Melhor jogo do ano, melhor jogo do mundo, etc. Mas além disso, eu acredito que tem uma parte muito mais fundamentalista, que é
a parte de inteligência do estúdio. O que que o estúdio vai conseguir publicar agora, quanto que ele vai faturar agora, quanto que ele vai faturar daqui 2 anos, 3 anos, em forma de que unir a parte de produção com a parte de publicação. Porque às vezes o estúdio vai estar desenvolvendo um jogo e demora 2 anos para desenvolver o jogo, e aquele gênero tá em alta. O que vai acontecer daqui 2 anos? Vai cair o gênero. Exatamente. E aí é onde é que entra a parte da publisher, não só fazendo port, tá, pessoal? Porque uma das coisas mais complicadas no mercado de games é você saber qual jogo você tem que publicar agora, em que momento, porque ninguém sabe essa informação, entendeu? E nem publisher, mas ela tem dados que auxiliam na produção e no desenvolvimento para estar traqueando esse jogo no melhor momento possível e da melhor forma possível, entendeu? Saber como colocar. É tipo você falar assim, como é que eu coloco meu produto no mercado? Você tem quem produz o mercado e tem quem produz o produto, tem quem produz e quem faz a distribuição desse produto, entendeu? Então, fundamentalmente, é isso. A publisher faz essa parte de distribuir aquilo que vocês, né, aquilo que o estúdio desenvolve. Matheus, o que diferencia a Google Games das outras publishers do mercado? O principal diferencial é o nosso posicionamento com os estúdios. Então, a gente não é tipo assim, pra vocês terem noção, tem publisher que recebe 4.000 envios de jogos por ano aí. Então, assim, como que isso vai ser algo que possa funcionar, né, de uma forma tradicional? O que eu faço normalmente? A gente tem os nossos estúdios, a gente não fica recebendo o jogo e publica o jogo e esquece o estúdio, não. Entendi. A gente realmente trabalha com o estúdio e o desenvolvedor. Entendi. Então, eu faço ponta a ponta. Desde o início do desenvolvimento, vamos entender o que você precisa fazer para lá no final você publicar e ganhar mais dinheiro. O publisher não faz isso. Então, a gente faz porque se, ao decorrer dos meses, a gente conseguir diminuir o custo de produção com inteligência de negócio e o que a gente já tem de biblioteca de conteúdo, que é o que a gente faz também. Se a gente conseguir também diminuir o tempo de produção com que o estúdio vai desenvolvendo no primeiro e segundo jogo. Por exemplo, a gente tem um case que é a Ice Mountain. Primeiro jogo do cara, o cara fez $100. No segundo jogo, ele trabalhou com a gente. No segundo jogo, ele fez $1.500, $1.800. Então, já é um diferencial. Matheus, mas isso é pouco ainda. Mas ele publicou só na Steam. Então, dentro dessa segmentação, a gente conseguiu aumentar o faturamento dele com o posicionamento de diminuir o custo de produção, diminuir o tempo de desenvolvimento do produto e também a inteligência de mercado de saber qual produto que ele tem que desenvolver daquele estúdio nichado. Então, a gente tem uns estúdios que são nichados e focados em certos produtos. E aí a gente interliga com estúdios maiores e estúdios menores. E a gente acaba vendendo mais também por si só. E outro diferencial em termos de Brasil é existir, né? Porque no Brasil tem tão poucas publishers. Só de existir. Só de existir. Só de ser uma publisher brasileira, acho que já tá um super diferencial aí. Eu consigo pensar em 3, assim, São 3. Pelo menos mais conhecidas. Sim. Não sei se tem alguma que esteja iniciando agora que a gente não sabe, né? Ou menorzinha, mas pelo menos 3, né? Que é nada, né? 3 para um país de 200 milhões de habitantes, não é 27 nada. estados. Inclusive de uma das principais que tem feito mais burburinho aí, da Nuntius, posso falar? Vou Sim. falar, o Jonathan aí, salve Jonathan. Parceiro. Jonathan é parceirão nosso e ele mesmo... Do Trajes Fatais? É. Pô, O eu entrei na indústria, o Jonathan é brother, pô. Assim, o Jonathan eu não conhece vejo ele há todo mundo muito do- tempo, mas enfim. A gente viu ele na Gamescom. O engraçado é que ele conhece todo mundo do Rio, velho. Eu fico de cara com isso. Aí a questão ele mesmo fala, não, cara, tem que ter mais publisher, não dá conta disso tudo aqui, não. Óbvio. É porque são muitos desenvolvedores, são muitos estúdios, é muita gente criando um jogo no Brasil, cara. Olha o tamanho do país. E aí entra naquele fator. Por que normalmente eles procuram? Porque eles querem expandir a distribuição para outros canais de venda, como Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, e eles só conseguem publicar na Steam. Então eles ficam refém ali da Steam. Esse é entendeu? outro diferencial que a Google Games também tem muito grande. A Google Games tem mais de 100, quase 200 mil reais de dev kit também. Uma coisa muito cara. É difícil. Acho que a Nintendo, inclusive, não tá mais mandando pro Brasil. O Xbox tinha parado de Xbox mandar, agora- aí eles começaram a mandar outra versão, não tá mandando mais o Xbox One, né? Pelo que eu vi. Então esse também é uma grande diferencial. Quais publishers têm quase 200 mil reais de dev kit? É investimento, né? Investimento, exatamente. E tecnologia também, né? A gente consegue fazer o port mais rápido também. né? Eu posso só pedir pra vocês explicarem o que é Dev Kit pra galera aí? É com um Bom, especialista aqui. É um hardware, só pra vocês entenderem. É como se você tivesse o seu videogame na sua casa, mas a gente tem ele desbloqueado. Tipo assim, nossa, Matheus, que isso, cara, que loucura, eu posso jogar qualquer jogo. Não, gente, a gente testa os nossos jogos. Eu não vou instalar um The Last of Us lá só porque eu quero. Mas dá vontade.
Então, assim, é realmente um hardware separado, destravado, onde eu consigo instalar um jogo da minha máquina, que é o meu computador, né? E eu consigo instalar, fazer o teste, mandar para a empresa, eles fazem a certificação, e aí... Empresa é Nintendo, Xbox, PlayStation, Microsoft, exato. no caso, só para as pessoas, Exato. né? E aí a gente consegue fazer essa publicação do jogo. Então, o DevKit é essencial para você publicar o jogo. Sem ele é impossível você testar, que é realmente um videogame, só que ele é 2 vezes mais caro, entendeu? Então, pra vocês terem noção, o DevKit do PlayStation 5 custa em torno de $2.000 a $3.000 ali, tá? E ainda você tem que ir lá buscar. Salve o nosso amigo Enes, que foi lá nos Estados Unidos, fez o maior trampo para buscar Foi. o DevKit do PlayStation Foi. 5, né? Passou na Receita Federal, Foi, deu tudo certo. tudo certo. Deu tudo certo, mas foi sofrimento, viu, bicho? Você tá doido. Então, pra vocês verem, olha o que a gente passa, cara. É. Tipo assim, imagina, se toda publisher tem que passar por isso, imagina um desenvolvedor, então, um cara que desenvolve da própria casa, sei lá, poucas pessoas na equipe. Não tem como ir nos Estados Unidos buscar um dev kit desse, Não, e entendeu? a realidade do Brasil é que, cara, a maioria dos estudos nunca faturaram mais de $5.000. Isso também é até na Steam, né? A maioria dos estudos não faturam mais de $5.000. entendeu? Exatamente. Então, se torna algo inacessível, infelizmente, porque é um recurso a mais de faturamento para o desenvolvedor. Se ele, de repente, tivesse acesso a, sei lá, claro, para você poder publicar na loja do console, você tem que ter aprovação do console. Mas Exato. vamos supor que o grande problema fosse o dev kit, né? Que a aprovação fosse fácil. Ainda assim, seria um grande empecilho. Teria essa grande barreira, né? Do equipamento, do custo, E um fator muito importante é quanto custa para portar um jogo, entendeu? que aí- ainda tem isso, porque você Exato. pega o jogo e você ainda tem o trabalho de fazer ele funcionar no console. Aí tem outra coisa. Ah, Matheus, eu quero fazer o port eu mesmo sozinho. Beleza, você vai demorar 6 meses para você aprender isso. Você quer realmente que seu produto demore 6 meses para ser lançado? Daqui 6 meses, o que vai acontecer? E se um dev lança em 6 meses, a Google Games lança em quanto? A gente lança em 1 mês, a gente faz o port em 1 mês. Essa é a diferença da experiência que a gente tem em relação aos outros. Exatamente. Legal. Quer dizer, em relação aos outros não, em relação a alguém que não tem esse É, know-how exato. de porte. Sim. Know-how de port. Legal. Eu também queria entrar no assunto que no último podcast a gente estava conversando com o Endes, que a indústria de jogos é a maior do entretenimento, né? A maior indústria do entretenimento. E você comentou no Shark Tank que é uma indústria que ela, pelo menos naquela época, eu já não sei como tá hoje, mas ela é monopolizada, tipo, apenas grandes empresas, acho que 15 que você comentou, Na no época eram mundo. 25 a 80% do faturamento. Pois é, no mundo que dominava esse mercado. Como que tá hoje isso? É algo muito parecido, né? Eu não vi, Mudou não muita vi coisa, estatísticas muito recentes, pra ser bem sincero, mas assim, pelo que a gente ouve falar, é algo muito próximo a essa realidade, um mercado altamente concentrado. E um mercado altamente concentrado, existem outras indústrias também, uma petrolífera também altamente concentrada, etc. Uhum. Só que a gente teve uma democratização no processo de produção nos últimos 10, 15 anos gigantescos. Hoje você tem laptops que uma criança de 16 anos de idade consegue sozinha na casa fazer um jogo e vender no Japão. Sim. Então, acho que agora é realmente a gente conseguir fazer com que essas pessoas tenham uma mentalidade de qualquer outro produto. Eu falo muito isso, às vezes as pessoas ficam, não, pô, vai vender no Natal e vai concorrer contra a Nintendo, vários lançamentos. Sim, mas se você entender que o teu jogo também concorre, um jogo de R$50, R$70 vai concorrer contra um presente, uma camisa, uma roupa, porque a mãe pode dar para um filho ou para uma filha, pode dar uma camisa ou pode dar um jogo. Então, eu acho que tem muito espaço para a gente crescer, entendendo que os nossos concorrentes não são só aqueles que esses gigantes já dominaram, porque você vai concorrer, você vai tentar concorrer com a Nintendo nos canais, tentando uma matéria na IGN, ou nos canais tradicionais, você vai ser engolido. Sim. Agora, se você entender que o seu produto pode concorrer com uma camisa, com um cinema, com um McDonald's, porque é o trade-off do orçamento familiar, e fazer estratégias mais tradicionais, é um pouco, inclusive, do que eu tô tentando trazer um pouco para Google Games. A gente vai lançar uns 5, 6 jogos esse ano. Eu tô muito tentando falar, cara, traz você o know-how normal. E eu tenho uma pegada de marketing já trabalhei 4 anos na Procter & Gamble, fui gerente de marketing da Procter & Gamble. Então eu falei, cara, eu vou tentar pensar estratégias fora da caixa, estratégias que estão mais ligadas aos produtos, digamos, tradicionais, pra gente competir pelo orçamento dessa galera. E não vamos tentar competir com
Qual é aquele jogo que vai lançar de $1 bilhão ano que vem? 2 bi, o GTA 6. Não vou tentar competir com esse cara, Sim. porque os canais de comunicação para esse cara já foram tomados. Agora, se eu convencer aquele pai que vale mais a pena dar um jogo do que uma calça jeans pro filho no próximo Natal, pô, ali pode ter um dinheiro novo, um dinheiro que ainda não era tão explorado. É. Então a gente tá tentando fazer também um pouco esse casamento. Posso? Pode, claro, com certeza. Tá. Exatamente. Eu queria que vocês falassem sobre como e por que vocês se tornaram sócios, para a galera entender. Legal. Porque o Ian tem uma empresa de Game Jam, que eu acho que inclusive é bom você falar o que é uma Game Jam também, né? A gente não abordou porque, É enfim, verdade. a gente partiu do pressuposto que as pessoas entenderam. Que acaba que eu já tô acostumado com essa linguagem técnica. E o Matheus tem uma empresa de publicadora de jogos, igual a gente estava falando, onde pega os jogos, coloca nos consoles e tudo mais, faz todo um trabalho com o estúdio, né? Ajuda o desenvolvedor a se amadurecer. Mas eu queria que você explicasse o que é uma Game Jam e explicasse também o porquê que vocês se uniram. Uma Game Jam é uma maratona de desenvolvimento de jogos. Tipo um hackathon. Hackathon geralmente começa na sexta-feira, termina no domingo, você junta um programador de pessoas ligadas a tecnologias, naquele final de semana eles desenvolvem algum tipo de produto. No caso de uma Game Jam, um jogo. Então isso é uma Game Jam. A gente começou como uma Game Jam, crescendo, chegamos em 20 países do mundo quando a gente foi no Shark Tank. E a forma que repercutiu o programa deu muita credibilidade pra gente como pessoas que tinham know-how em se comunicar com a indústria de jogos, com os desenvolvedores. E aí a gente criou a Indie Hero. Na verdade, quando eu vendi 25% por R$1, a Juliana estava até comentando isso ontem, eu não vendi 25% por R$1 da Game Jam Plus, eu vendi 25% por R$1 de uma ideia. A Indie Hero, que a Camila Farani e a Carol Pfeiffer são sócias, elas não existiam. A criação do CNPJ, se você for ver, é Olha só. posterior ao programa. Isso, as pessoas mas você deu 25%. Gente, eu não dei 25% da minha empresa. Eu dei 25% de uma ideia. E eles compraram essa ideia. Então a gente começou a ser um fomentador, a gente começou a ser contratado para fazer trilhas de capacitação para Sebrae, para secretarias de educação, de ciência e tecnologia. Começamos a ser contratado por empresas internacionais, tipo a Crazy Games, Gameforge, para fazer Game Jams. Então a gente começou a se estabelecer mais como um player relevante do mercado. E o Matheus, acho que você lembra como a gente se conheceu? Eu tinha entrado como organizador você é da organizador Game Jam de Plus Goiânia, é 6 verdade. meses antes dele participar do Shark Tank. Aí a gente tava conversando e tal. Então você conheceu quando tudo era mato. Não, conheci como tudo era mal. Conheci como tudo era mal. Ele já queria ser sócio antes do Shark Tank. E eu Com falei- respeito por esse E eu falei rapaz. pra ele, eu falei, quero ser sócio da Game Jam Plus. Muito antes, porque eu já tinha uma visão de que a Game Jam Plus não tinha um canal de distribuição do produto que ela produzia. Perfeito. Eu já tinha essa visão, entendeu? Ou seja, em outras palavras, a galera faz jogos pela Game Jam Plus, mas não tem onde colocar os jogos, ou pelo menos não tem como distribuir, ou não tinha, né? Essa é a próxima E parte. essa foi uma pergunta que, inclusive, um Shark fez pra ele. Para ter o Blockbuster, foi semi-exato. E eu acho que esse é o próximo passo, não só da Game Jam Plus, mas também da Indie Hero. A gente quer estar mais em lançamento, por isso essa parceria, essa sociedade com a Google Games. Mas a Game Jam Plus também, que geralmente é mais para pessoas mais iniciantes, é para desenvolvedores um pouco mais iniciantes. A gente também quer tentar ter uma continuação, porque, cara, essa edição, 3.500 desenvolvedores de jogos, em suas mais diferentes habilidades, em 38 países, 81 cidades do mundo. 8 meses depois, não é possível que não tenha um ou outro jogo ali muito legal. E a gente tem que tentar fazer, cara, como é que a gente faz o campeão do mundo? Será que a gente não consegue lançar o campeão do mundo? Um jogo que já tem toda essa publicidade, que já passou por todo esse crivo ao longo de 8 meses. Então, eu acho que também a gente também tá junto um pouco, tipo, cara, quais são os próximos passos? Acho que esse mercado de Game Jams aqui, a gente já tá muito bem posicionado. Como é que a gente vai além? Eu acho que a Google Games, ela chega nessa visão do ir além, do próximo passo de uma Game Jam ou de uma coisa um pouco mais inicial. Perfeito, perfeito. Legal. Vocês estão juntos na Google Games? É. Ah, legal. Massa demais. Outra coisa que eu também fiquei na dúvida, vocês até comentaram no começo que aqui no Brasil ainda está em fase muito inicial de desenvolvimento, né? O mercado de games. Mas existe eu acho algum que jeito sim. brasileiro, assim, dentro desse mercado, que diferencia, assim, de outros mercados, do mercado de games em outros países? Eu acredito que uma das coisas mais ricas que a gente tem é a nossa cultura, entendeu? E os jogos que mais têm feito sucesso são jogos que estão relacionados à cultura, inclusive. Você pode ver o Gaúcho Grassland, lá do Sul, que é do Ivan, da Epopeia. Da Epopeia, que é uma muito publisher. bom.
Então, Inclusive. isso é um diferencial, tá? Eu acredito muito. O jogo do Enes também traz uma marca muito autêntica. Eu gosto disso. O Hell Mas o Clock. jogo do Enes tem cultura brasileira Não, forte? mas Não, né? tem culturas misturadas. Tá. Tem culturas. Tem, mas tá misturado com outras também. Tá. Tem cultura brasileira, mexicana, japonesa, Entendeu? chinesa. Então, isso pra mim é um diferencial que lá fora não tem, tá? Diferencial muito grande. A América Latina como um todo, não só o Brasil. Se você pegar o Latin Game Showcase, que é aquele evento que eu te apresentei, você vai ver que os jogos, culturalmente, eles são muito ricos. Eles têm muita diversidade, muita coisa que você não vai ver em outros jogos. E falando em jogos latinos no geral, incluindo o Brasil, mas expandindo um pouco mais aí para América Latina, nesse evento mesmo, eu vejo muito jogo contando lendas, histórias locais, que assim, a gente imagina, pô, jogo de índio, Não, são lendas um pouco mais profundas, histórias mais profundas, muito interessantes, inclusive, né? E, enfim, só fazendo um comentário sobre como a galera tem explorado o lado cultural, né? E teve um fator que ajudou muito. A qualidade dos produtos no Brasil subiu muito. Então, antigamente o pessoal ia fazer jogo de cultura, não era aquela coisa que chamava tanta atenção. Hoje a gente tem jogos igual o Hell Clock, que tá saindo aí, inclusive. É um jogo muito similar a Hades, que é um jogo que vendeu muito, fez muita fama. E trouxe uma cultura do Nordeste, que, tipo, e conseguiu assimilar, porque eles aprenderam a como usar isso. Isso. Um outro jogo também daqui de Brasília que faz isso muito bem é o Lendas, Exatamente. que faz muito bem isso. Eu conversei com... Não sei com quem eu conversei sobre esse assunto esses dias. O Clock, o Lendas, tem vários outros jogos e tem alguns outros mais surgindo também, que eles pegam a nossa cultura, mas eles vendem de um jeito bem comercial. Exato. Eles acertaram um ponto. Não é porque, eu sou do Brasil, vou fazer jogo de índiozinho aqui. Não, cara, a galera lá fora, se ficar sabendo que o seu estúdio é brasileiro, eles vão nem comprar o seu jogo. A gente tá com 2 meninas das Filipinas aqui no Brasil agora, nesse exato instante, pra final da Game Jam Plus, que vai ser daqui a 2 horas. E elas voltam pela França. Elas vieram pela Amsterdã, Manila, Amsterdã, São Paulo, Brasília, e voltam por Paris para Manila. E elas estão sem visto. E eu tô, tipo, a gente tá aqui, eu tava hoje, quase na embaixada, o João Derres deve estar agora, do meu time deve estar lá na embaixada agora francesa pra falar, cara, libera o visto. E eu tô, tipo assim, falando, olha só, isso vai dar merda. A gente tá fazendo toda a minha parte, eu fui hoje no Itamaraty e falei, cara, isso vai dar merda, você vai deixar 2 meninas das Filipinas presas no Brasil, porque não tem um visto pra ir. E eu tô, tipo assim, eu vou deixar dar merda. Eu vou botar elas num puto hotel, vou dar todo suporte pra elas, mas eu não vou, tipo assim, eu não vou. Na verdade, não tem nem o que eu possa fazer. Porque eu não vou levar a questão elas, é que não tem o que você possa fazer. não tem o que eu posso fazer. Mas eu já tô vendo o seguinte, cara, vocês vão trazer uma visibilidade pra gente de bobeira. Porque isso aqui é o tipo de assunto que explode. A Game Jam Plus não tem essa repercussão Brasil, ela é muito nichada na nossa indústria de jogos. E eu tô vendo essa matéria tá no Fantástico no domingo. Filipinas vêm para uma competição mundial e não conseguem voltar para casa porque o governo da França não deu o visto. Então, enfim, não sei se isso aqui vai pro ar logo, mas se vocês quiserem soltar isso hoje, esse corte, falar o Macron, embaixador da França no Brasil, pô, libera as meninas das Filipinas para passarem no seu país. 90 minutos no Charles de Gaulle. 90 minutos, pô, pelo amor de Deus. É isso aí, eu sabia que ia sair assunto polêmico aqui. Eu gostei muito bom. Isso já seria a segunda vez que acontece, porque há 2 anos atrás a gente também comprou 2 passagens da África do Sul para vir para a final. E aí, quando as meninas chegaram no aeroporto, para ser da África do Sul para vir para cá, tinha escala na Inglaterra e não puderam vir, não vieram para cá. Então, isso é uma coisa que fica constante, assim, e sempre é escala, sabe? E aí, eu acho que esses países eles não entendem que se você é um italiano, se você é um alemão, se você é alguma coisa, não tem essa burocracia. Então, eles pegam países marginalizados, digamos assim, ou periféricos, e dificultam mais a gente tá circulando e tá, tipo, entendeu? Olha a troca cultural que essa menina das Filipinas vir pra cá. Esse podcast não vai sair agora, ela vai ganhar. Ninguém sabe, daqui a 2 horas que vai ser esse resultado. Então agora eu entendo ainda mais a sua frustração. Eu tô maluco. Não. Quando ela tava vindo pra cá, ela começou a falar, cara, a embaixada não tá me respondendo. Eu tava tipo assim, vem! Você não tá entendendo, você tem que vir, eu não falei isso pra ela, mas eu tava tipo, pensando, você é a ganhadora, eu preciso de você aqui nesse palco. E agora a França vai barrar a ganhadora e a organizadora local, a organizadora local que ganhou há 3 anos atrás aqui no Brasil também,
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela tá vindo... Ela já veio. Ela está Porque ela aqui veio já. para Amsterdã. E a Holanda não deu problema nenhum Certo. para fazer a escala. Aí o problema então tá na volta Tá na dela. volta porque a França não tá. Então elas estão aqui, a gente tá aqui agora, o time tá na Aí embaixada daqui ela agora. vai embora. Aí daqui ela vai Daqui embora. a 2 dias. Entendi. Nossa. E se alguém da embaixada da França não autorizar, ela não vai embora. Ela vai ficar aqui no Brasil com a gente. Caraca. Que bizarro. Bizarro. É, porque... E a França paga de. Ó, você queria corte? A França paga de boazinha no mundo. Que é o solidário, que é o coração aberto, que não sei o quê, contra o imperialismo americano, o Trump é maluco. Mas cadê ali para liberar uma competição internacional, carta internacional, uma escala de 90 minutos? Os caras vão barrar? Sacanagem. Porra. Sacanagem demais. Agora você E pode, aí, você pode- a guerra começou, pode- pessoal. pode cortar o que eu vou falar, mas eu vou falar França escrota. Vou mandar assim, ó. Na thumb, né? França escrota. Você nunca mais vai entrar na França, tá? É. Eles vão olhar assim pra você. Como é que foi que ela falou? Falou assim, a gente tem uma equipe. Ah, mas que se fica de ligada o tempo fato- todo. A internet, mostrando tudo na internet. Mas é complicado isso daí, cara, porque uma escala assim deveria liberar, sabe? A pessoa só tá de passagem 1 hora, 2 horas, 3 horas no É. máximo ali. É Exatamente. ridículo. Não, ridículo. Ridículo. Gente, Né? Mas enfim, Zero é comentários. complicado. E aí fala sobre a final da Game Jam Plus, então aproveita o Sim. gancho aí pra explicar o que Claro. que é, né? então, a Game Jam Plus começa sempre em outubro. É uma competição de 8 meses, dividida em 5 etapas. Etapas que vão eliminando os participantes. E começaram 500 equipes mais ou menos, e agora a gente tem os 60 finalistas. Em torno de 20 estão representados aqui em Brasília, pela primeira vez, inclusive, né, na história que a final da Game Jam Plus vem para Brasília. E daqui a 2 horas vai ter uma cerimônia de premiação, muito parecido com o Oscar. Então, são Massa. quase 20 prêmios sendo entregues. Prêmios como melhor do continente africano, melhor do continente incrível. europeu, melhor do continente asiático, melhor da América Latina, melhor do Brasil e o melhor do mundo. Incrível. Acho que é isso. Tem galera da Angola tá aí? Tá aí, ó. O pessoal que você visitou aquele dia lá? Há um mês. Cara, esse é Depois história me apresenta esses maravilhosa. caras Eu vou aí. te apresentar o Vivaldo. Há um mês atrás, eu tava em Luanda, porque foi a semifinal africana da Game Jam Plus. E aí eu tô lá com os caras conversando, e de repente eles falam: ah, não, conheço o Enes, conheço a Google Games, não sei o que. Eu falei, cara, não é possível. Aí o Enes mesmo se surpreendeu, falou, cara, eu tô famoso na Angola. Eu falei, cara, todo mundo aqui te conhecia. Todos os desenvolvedores te conheciam. Aí o Enes muito gentilmente mandou cursos de jogos lá pra galera lá de Angola, pra todo mundo, né? Mandou curso pra caramba. Eles ficaram bem felizes lá, me agradecendo. Inclusive eu tenho um grupo de WhatsApp, né, que eu abri em 2018 e tem muita gente na Angola, porque eles falam português, entendeu? Uhum. Sim. Então, assim, a gente faz vários movimentos e, cara, às vezes a gente nem sabe quem é a gente tá falando lá do outro lado do mundo. Então, a gente vai mandando ali, vai dando apoio, vai mandando um curso, manda outro, e manda isso, manda um insight. Inclusive, vários dos países que eu visitei ultimamente, tipo Angola, México, Costa Rica, todo mundo, quando eu falo da Google Games, fala, eu preciso ter uma coisa igual a essa aqui no meu país. Legal, Impressionante. legal. E falando em Google Games e falando em Game Jam Plus, falando de Indie Hero, eu tenho percebido que tem um movimento de uma galera vindo para Brasília. Eu queria entender o que está acontecendo, porque você acabou de falar que pela primeira vez a final da Game Jam Plus é em Brasília. O Matheus, no iniciozinho, falou que a Google Games chegou em Brasília também, né? Mudou para cá. Então, o que está acontecendo? A gente tá trazendo o nosso CNPJ pra cá. Estamos trazendo Aí. Não, ele lá na Google Games e a Game Jam Plus, nosso exatamente. CNPJ também Aí, ó. tá vindo pra Aí, Brasília. mais Inclusive, a gente outra. já iniciou o trâmite. Se bobear, a gente já é oficialmente brasiliense como empresa. Essa eu não sabia. Ah. Tá vendo? Interessante, hein? Já, Puxar um estamos, gancho bom. puxar um já gancho estamos bom. pagando impostos, tá? E vou te falar, então, vamos começar a deixar imposto aqui, ó. É. E aí, o que tá acontecendo, Cara, cara? Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF. É Não tem- mesmo? não tem como acreditar. Assim, óbvio que a Bring está sendo fundamental, mas a Bring é fundamental há 10 anos, há 15 anos. Uhum. Né? Mas parece que a atual administração do atual governo da secretaria, cara, tá investindo muito pesado. Então criou o hub lá de games, que eu acho que hoje em dia é o único hub físico para desenvolvimento de jogos no Brasil, se eu não me engano. Sim, Não sim. conheço. Tem a Arena Gamer no Rio, mas é para mais para esportes, etc. Pelo menos um lugar bem democrático, né? Pra galera que não sabe, qualquer um que é de Brasília pode ir lá visitar e ver os estúdios que estão lá dentro. É super aberto, super acessível.
Pô, Game Jam Plus vindo pra cá, então eu acho que tá 100% atrelado a uma vontade política da ciência e tecnologia, que eu acredito que é querer diversificar um pouco a economia da cidade, né? Porque achei muito voltada pro público. Você né? acha que eles entenderam o potencial do mercado de jogos? Eu acho. Porque muitos estados, muitos políticos, né? Não entendem o potencial que existe A nesse maioria. mercado, embora a gente chega com números e fala, não, a maior indústria de entretenimento, tantos bilhões e tal, mas entra aqui e sai aqui, né? Então você acha que talvez o governo local de Brasília esteja dando um pouquinho mais de atenção e apostando as fichas para ver no que vai dar? Exatamente. Tem algumas cidades. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é muito bem articulado há muito Sim. tempo. O Sebrae lá do Rio Grande do Sul é muito parceiro. Deixa eu pensar, tem mais algum outro lugar que. Não tô tentando pensar, assim. O que eu consigo pensar, eu como desenvolvedor olhando por fora, são aqueles polos, Rio de Janeiro, São Paulo, o Rio Grande do Sul é muito forte também, Porto Alegre ali. Eu acredito que São Paulo é forte assim, não pelo apoio ao games, apoio à tecnologia. Né? As empresas estão todas lá. E então... tem o dinheiro também, né? tem o sim, dinheiro. São O Paulo. Wildlife tá lá, Pra é o qualquer polo. mercado, São né? Paulo é Pra qualquer justificável mercado. ser maior em qualquer âmbito, né? Exato. Você nem precisa se organizar muito. Você Sim. só tá lá. Exatamente. A coisa já flui. Exatamente. Mas uma coisa que eu acho legal, e eu comento isso em todo lugar que eu vou, que quando a galera pergunta de Brasília, independentemente desse movimento do pessoal vindo pra cá, fato é que o pessoal de Brasília sabe fazer jogo. Exato. Sabe? Os desenvolvedores aqui são muito bons. Tem alguma coisa na água de Brasília, eu sempre falo isso, né? E então, assim, tem muito desenvolvedor, tem muito estúdio, e chegando cada vez mais empresas, uma publicadora, né? A Game Jam Plus, né? Empresa como a Indie Hero, que faz eventos e etc. Então, trazendo mais coisas para o ecossistema de Brasília, cara, na minha visão, em breve a cidade decola, assim, no sentido de amadurecimento da indústria de jogos. E a gente está investindo, até acabei de lembrar disso agora, a gente está investindo numa empresa brasiliense também, a Dare, que é da Ana Seidel, que é uma empresa mais de marketing voltada para jogos, empresa que a gente está colocando uma grana ali por mês em equipe, tá tendo investido uma graninha. Então, de novo, a gente também vindo aqui fomentando. Mais uma empresa. Mais uma empresa e a gente, nesse caso, a gente está investindo. Não é uma empresa que ainda não está gerando receita, mas é a gente acreditando na cidade, acreditando no potencial dos profissionais que você falou que tem aqui. Sim. Legal. Eu queria também puxar para o assunto, não sei se vocês podem falar, mas quanto que tá, em média, assim, o rendimento de um jogo indie, que é o que geralmente vocês trabalham, né? De sucesso. O sucesso depende de cada estúdio, né? Aham. Você tem um desenvolvedor solo, se ele fizer $5 mil por plataforma, isso é sucesso, Entendi. entendeu? Agora, se você tem um jogo que o cara demorou, sei lá, 3 anos pra desenvolver, ele tem que fazer em média ali uns $50 mil Sim, faz comparado ao custo de produção dele ali, né? Tudo vinculado ao custo de produção. sentido. Aham. Mas mais ou menos isso. Então, eu conheço gente que vive com $10 mil de Steam, entendeu? Entendi. Por ano, sabe? R$50 mil por ano. E vive bem. Né? Porque, vamos ser sinceros, quanto que o brasileiro ganha? Depende também da cidade, né, Matheus? Tem umas cidades do interior que o custo de vida nem se compara com capital. E o cara consegue... R$50 mil em São Paulo ia ser complicado. Não dá. Eu moro em São Paulo, Exatamente. Não dá, mas São tem Paulo, cidades... Rio, Brasília. Gente, R$50 mil por ano, tá? Pelo amor de Deus. Não é mensal, não. R$50 por ano. Não é mensal, R$50 mil não. por mês ia ser uma delícia. Mas olha só, aí você pega, quanto que é o salário mínimo? Tem gente que vive com salário mínimo. 1.400. Acho que 80% dos brasileiros ganham menos de R$3 mil. Sim. É isso que eu tô falando. É porque esses 50 mil por ano dá uns 4 mil por mês, não é? Mais ou menos? Dinheiro. Uhum. É dinheiro. Como eu tô falando, dependendo da cidade onde você mora, vive bem. dá pra viver bem. Sim. Dependendo da realidade. Sim, sim. Não sei se tem filho, se Só que tem lembrando, essas a coisas. maioria desses desenvolvedores, eles trabalham nas horas pagas. Uhum. É uma renda extra. Entendi. Tem uma renda extra. Entendi. Uhum. E quantos estúdios vocês têm hoje? Eu não lembro se você chegou a É comentar. em torno de 30 Ah, estúdios, 25 que estúdios, legal. né? Legal. Alguns a gente ainda faz, tipo, um trabalho de tá acompanhando, tá olhando de longe, assim, mas Uhum. outros que já estão contrato fechado são em torno de Esse ano a gente vai 25. lançar 5, né? É. 5 jogos, pra você ter um parâmetro. A gente Entendi. deve lançar no segundo semestre 5 jogos. Entendi. E daí a parceria de vocês funciona com... Você encaminha os vencedores? Como que funciona a parceria de Cara, a vocês? gente entrou na empresa. Eu botei mais 2, 3 pessoas, né? Dentro Sim. dos sprints. A gente tem sprints semanais. Eu tô toda semana com o Matheus, eu e meu time. Uhum. Então o Matheus, eu vejo com a cara de 24 anos, que já teve uma saída, um cara que tem muito inteligente. Sim. Então a gente tenta entrar no dia a dia do Matheus para trazer a parte de gestão.
Então, todo o controle financeiro, todo o gerenciamento de tarefas num Coda, num Trello da vida. Então, a gente tá trazendo muito essa organização. Então, essas duas pessoas, hoje o João Derz e o Thiago, trazem essa estruturação. E eu também trago muito negócio. Então, por exemplo, a Urubia. A Urubi. Foi um negócio que veio através da gente. A gente, Indie Hero, acho que até da Juliana. A Juliana tinha um contato com a galera lá. E aí, a gente ficou sabendo que eles é um puta case de sucesso. A Urubia, eles não tinham lançado ainda em PlayStation. Eu falei, pô, a gente faz porte de PlayStation. Inclusive, a gente refez o port do Xbox, porque eles tinham um problema no Xbox, né? A gente ainda tá cuidando da toda a parte do Nintendo Switch também. A gente faz um trabalho ali de auxiliar, manter a plataforma viva, entendeu? Então, tem outras coisas que a gente tem trabalhado com esses estúdios maiores. A Glitch, né? No caso, a Cybermonkey também. Então, tem alguns estúdios que a gente tem um papel fundamental, né? Tipo assim... Antigamente a gente fazia a parte de aceleração, hoje a gente não faz mais, entendeu? Porque a Indie Hero cuida dessa parte e passa só o estúdio pra gente. A CSJ Academy também. Quando o Enes tem um case na mentoria dele, ele passa pra gente, entendeu? Então hoje em dia a gente também tá bem privado em questão de adicionar mais estúdios. A gente realmente só tá colocando quem... Vocês acreditam mesmo, assim. E eu, particularmente, eu acho que tem que fechar a portinha, focar no que a gente tem e só abrir a porta de novo mais tarde. Entendi. Legal. Quando você falou de... Você comentou com o Matheus, 24 anos, não sei o quê. Cara, tem uma história sua que você começou plantando banana, né? Pois é. E literalmente plantando banana, tá, galera? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que tu saiu da roça e hoje tá sentado aqui na mesa do lado do cara do Shark Tank aí, ó? Cara, é uma loucura, né? Inclusive, até saiu uma matéria nossa lá na It Level. Pra quem não conhece, a It Level é um super site da indústria de games, um dos mais importantes, onde sai notícias sobre tecnologia e tudo mais. E a gente conseguiu a matéria lá. Mas assim... A minha história, ela começou de um jeito muito, muito louco, né? Porque eu morava praticamente numa cidade onde tem 3 mil habitantes, né? E ia muito pra roça, né? Meu tio tem fazenda e tudo mais. A parte da minha família tem fazenda. E eu sempre mexi com fazenda e tudo mais. Não sou fazendeiro, assim, e tudo mais, não, tá, gente? Mas você ajudava, né? Ajudava e tal. Ajudava ali com o que podia. E também criança e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Próximo da minha cidade, tinha um Instituto Federal. E uma das coisas que eu defendo muito é o Instituto Federal, porque pra mim mudou a minha vida, sabe? Instituto Federal pra mim foi uma das maiores, assim, salvação que teve. Por quê? É um lugar, vou dar um exemplo. Quando eu nasci ali em torno de 2000, né, ano 2000, assim, você deve pensar, o que tem de tecnologia numa cidade no interior de Goiás? O senhor ali. 86, né, cara? O que tem numa cidade no interior de Goiás de tecnologia, de computador? Tinha nada, cara, tinha nada. Tinha uns computadores lá, mas, tipo, não funcionava quase nada direito. E aí, por volta de 2008, eu comecei a mexer num computador ali na escola, então sempre foi na escola. Sempre com suporte da escola ali. E gostava muito de futricar, né? E aí, por volta de 2008, eu comecei a mexer no Blender. Não sei se algum de vocês conhece o Blender. Sim. É um software de modelagem 3D, mas na época ele tinha uma game engine dentro dele, entendeu? E era também, a programação era por os bloquinhos, né? Node, né? Node. Hoje em dia eles falam Blueprint e tudo mais, tem outros nomes também. E isso me ajudou muito, isso me ajudou a conseguir entrar no mercado de 3D já com 12, 10 anos de idade, Olha só. entendeu? Com 12 anos de idade eu tava modelando e vendendo pra fora do país, entendeu? Caraca. E eu tava numa cidade, no interior, 3 mil habitantes, e lá, tipo, sozinho. E eu ficava pensando, cara, como é que eu vou fazer pra sair daqui e entrar no mercado de games? Porque eu pesquisava, não tinha nada em Goiás de curso de game dev, pensa, em 2012. Para aquela época eu já tava trabalhando, já mexendo. Isso até mostra um pouco do amadurecimento da indústria, hein? Porque 2012 tem só 13 anos, mais ou menos. E hoje isso aí já não é mais tão difícil de encontrar. Exato. Só que ao mesmo tempo eu sinto que naquela época eu tinha mais vontade de ir atrás das coisas, porque tudo era em inglês também, né? Hoje em dia tem tanto conteúdo que a galera é perdida também. Então, assim, qual que foi, talvez, o meu diferencial? Foi focar em uma área dentro do mercado de games, que era modelagem 3D. Aí eu foquei em modelagem 3D. Aí já com 16 anos, tive a oportunidade de fazer aquela prova, que tem uma prova do Instituto Federal, que é o IF, de você entrar e tal, e fazer um curso associado a um ensino técnico. Aí, beleza. Eu fiz essa prova, mas aí não passei nessa prova. Aí, beleza.
Só que depois teve outra oportunidade no ano seguinte de entrar no IF de novo, só que só fazendo o curso técnico. Só que, cara, não tinha TI mais. Eles tiraram da grade. Tipo assim, a cidade tirou da grade TI. Por quê? As pessoas lá não queriam saber de TI, só de agropecuária. Eu falei assim, cara, Agronomia. eu vou ter que fazer agropecuária. Eu vou entrar em agropecuária porque o Instituto Técnico, o IF, tinha os Macs, os computadores mais tecnológicos que tinha na região, era lá. Eu falei assim, cara, eu vou entrar no IF, vou matar todas as aulas e vou ficar só na informática. E eu fiz isso durante uns 2 anos e fiquei lá, mexendo... Repetindo todo semestre. Repetindo, não, tipo assim, eu bombei, Por tá ligado? falta, né? Bombei por falta e também assim. Mas eu ia em algumas aulas, né? Tipo, Algumas ali, né, aulas. eu fui em algumas viagens, eu fiz viagem, inclusive. Foi em viagem. Naquelas festas universitárias, tá ligado? Essa Isso aí ele foi tudo. Essa aí Não faltou essa aí, uma. essa aí eu não posso falar não, porque eu sou casado agora. Mas, assim, eu ia em viagem, cara, que assim, eu ia numa fazenda de abacaxi, entendeu? Tipo, eu ia entender como é que funcionava a plantação do abacaxi. Só que, por um lado, eu entendi muito sobre negócio, mercado de agropecuária, então isso foi bom, não foi ruim, não. Também aprendi sobre como... sobre mecânica também, então isso valeu a pena, não vou mentir, não. Mas eu aproveitei muito o IF, o Instituto Federal, porque tinha professor de informática lá, programação, tinha livro, eu peguei todos os livros da biblioteca de C Sharp, C++, Android Studio, na época a gente usava Android Studio, para quem não sabe, hoje em dia usa só o Visual Code mesmo, ou o Visual Studio e tá bom, já consegue desenvolver a aplicação lá. Mas naquela época eu usava Android Studio e Eclipse, não sei se já ouviram falar do Eclipse, era também uma ferramenta que convertia Já criei uns joguinhos aí de Exato. brincadeira. E aí, assim, eu descobri o mundo da programação, foi ali dentro. Passei 3 anos praticamente ali. E aí, a partir disso, quando eu tava com 17, 18 anos, eu mudei pra Goiânia sozinho. Falei, não, saí de casa aqui, chega. Juntei uma grana lá. Trabalhei num pit dog lá, inclusive, de garçom lá. Fiz uma grana lá e mudei pra Goiânia. Aí eu fui morar na casa de uns parentes aí, de favor, e lavava as roupas deles e tudo mais. Trabalhava lá, né? E aí, cara, acabei entrando num curso técnico de game design. Game dev, game design. E aí, era numa escola chamada MC Tech, lá em Goiânia. Cara, a galera ficava meio besta, porque, cara, como é que os caras podem saber tanto? Tinha dia que eu dava aula pra turma, pra vocês terem noção. No curso técnico de game dev. Porque quando você vai fazer esses cursos técnicos de game design, tem modelagem, tem programação, tem... E aí, modelagem eu manjava muito, né? E aí foi assim. E aí tinha um concurso de modelagem 3D. Eu acabei ficando em segundo lugar. A galera falou assim: caraca, o cara tá 2 meses aqui, já sabe modelar no ZBrush e tudo mais. E a partir disso aí eu acabei conhecendo um professor, a gente abriu uma empresa junto e tudo mais. E aí a partir disso veio a minha primeira empresa. A gente prestava serviço, fazia jogo também, fazia coisa de outsource, né, para outras empresas, coisa de marketing. Eu editava muito vídeo, ganhei muito dinheiro editando vídeo. Minha fonte de renda principal durante muito tempo foi edição de vídeo. Olha só. E aí eu misturava um pouco de Legal. 3D com After Effects, né? E o Adobe Premiere. Então eu fazia muito isso, porque era algo que, se você soubesse fazer na época de 2019, 2020, você ganhava muita grana, entendeu? Uhum. E aí, a partir disso, eu tive a oportunidade da gente ter um investimento na empresa de games que a gente estava, num jogo nosso, que tinha acabado de pegar o Epic Mega Grants também ali por volta de 2020. E a partir disso, a gente recebeu investimento. Eu entrei numa tipo, uma hold de várias outras empresas. Tinha agência de marketing, tinha sistema de gestão, de farmácia. Assim, muita gente rica, sabe? E aí, a partir disso, eu acabei me envolvendo muito com o mercado financeiro, entendeu? Mercado de investimento, bolsa de valores. E aí eu fui realmente aprendendo como que funciona a gestão de empresa, né? Toda a parte de contabilidade ali, você não precisa saber como abre uma empresa, mas é bom... Sim, saber o mínimo, O né? básico. entender Poder pelo delegar, menos. né? Mas foi aí que eu aprendi realmente a gerir um negócio, foi nessa agência de marketing e nessas outras empresas que eu trabalhei. E é isso. Aí, a Caramba. partir disso, eu falei assim, cara, eu vou abrir a Google Games. Uhum. E aí foi quando eu realmente convidei o Enes pra poder fazer parte. Que legal. Você tá com quantos anos agora? 24, vou fazer 25 em outubro. A gente tem idade parecida. Eu tenho 23.
Então pronto. Eu também saí de casa com 17 anos. E você também vai abrir uma publisher? Vai. Não. Concorrente aqui, gente. Ó, concorrente, tá? Publisher Corte. animada. Publisher animada. Animada. Só com os animados. É, só pessoas animadas. Né? Vai ser o pré-requisito. Oi? Você anotou? A gente tem perguntas especiais aqui, perguntas muito animadas. Perguntas animadas. Pro Matheus, pergunta. Como os desenvolvedores financiam seus jogos? Se é na raça mesmo ou se eles buscam financiamento de alguma forma? Normalmente é igual eu falei pra vocês no início. Eles têm um próprio emprego, isso é 80% do mercado, tá? Tá. Eles têm o próprio serviço deles, o próprio emprego ou outra empresa e financiam si próprio, entendeu? Faz na horas vagas ali mesmo. Que é muito mais interessante, tá? Nessa área artística, você realmente fazer a parte, fazer a validação, testar e aí, sentiu que vai dar certo? Faz o mínimo possível, né? Exato, faz o mínimo possível e você... Como qualquer outro negócio. Vou abrir uma lojinha de roupa. Faz no seu período ali que você consegue, só que não abre nada físico, faz em casa, vende pela internet e pronto. Ótimo. Eu tô fazendo, assim, tipo um bate e volta. Sabe aqueles programas de Miss? Quando eu fiz contigo a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui ficou parecendo programa de Miss. Mas eu gostei, eu achei que ficou legal. Sabe um brega legal? É tipo assim, eu vou te fazer uma pergunta e você me dá uma resposta rápida, assim. Tá. Deixa eu só abrir aqui minhas perguntas. E daí depois eu vou fazer com o Ian, se der tempo dele voltar. Vamos lá, então. Preparados? Yes. Um jogo. I Hate in Time. Um livro. Criatividade S.A. A gente até trouxe, tá aqui no cenário. Legal. Um erro que virou acerto. Abri a Google Games. Tá. Que não era pra ser uma publisher, era pra ser uma empresa de consultoria, praticamente. Olha só. Um conselho clichê que se provou verdade. Olha, eu não... Um conselho clichê que se tornou verdade. Sabe essas frases de coach, assim, que você fala assim, que preguiça disso aí no fim das contas meio que sabe? Olha, eu acho que é não confiar em todo mundo, né? Eu acho que é praticamente isso. Não sei se é tão clichê assim, né? Mas eu acho que tá dentro Tá disso. dentro, tá dentro. Sei Tá lá. dentro. Não confia em Sei lá, não sei. Viu, crianças? Não confia em todo mundo. Não sei se é tão clichê. Não entre em carro de estranho. Não entre em carro de estranho. Não aceite doce. Aceite doce. Tá. Deixa eu só finalizar aqui. E o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim. Eu ia falar liberdade, mas não tá inteiramente voltado a ter liberdade, né? Eu acho que responsabilidade também é importante, mas é a gente conseguir estar com o que a gente quer, sabe? Pra mim isso é liberdade. Pra mim isso é sucesso. Poder trabalhar com o que gosta, né? E com quem a gente gosta também, com tá perto de pessoas que a gente realmente admira. Pô, legal. Tava fazendo um bate-volta aqui com ele. Mas antes de a gente fazer o seu bate-volta, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta de fãs aí. Brincadeira. É que no Shark Tank você citou financiar a curto prazo por leis de incentivo. Você faz isso até hoje? Você realmente fez? Você acha que os Sharks, eles te ajudaram com isso? De fato? Não, com isso especificamente não. Não, isso especificamente, eu faço muito isso, assim, a gente levanta muito dinheiro voltado de lei de incentivo, ISS do Rio de Janeiro, etc. Mas os Sharks especificamente eu não consegui pegar. Só pra trazer, eu saí agora aqui do podcast, não sei se a câmera viu, assim, eu dei uma saidinha, porque eu tô vivendo ainda o lance da embaixada, né? E o João Ders tá na porta da embaixada e eles estão dizendo que se vira. Mentira. Então, olha só. França, vocês foram avisados, a gente mandou a documentação, chamou o despachante, tudo certinho. As meninas vão ficar presas aqui e a culpa é de vocês. Vai dar merda e a culpa é de vocês. Caraca, velho. Desculpa, Não, sim. eu tô querendo deixar isso registrado, porque depois, quando explodir a bomba, assim,
Foi avisado. Ligamos pro consulado, eu passei no consulado da França semana passada, estamos na embaixada, contratamos despachantes, as meninas antes de virem mandaram a documentação. Então, assim, uma escala de 90 minutos. Vocês estão achando que, deixa, vai dar dor de cabeça. Se fosse um bilionário, eu duvido que vocês não teriam rapidinho um embaixador ligando para um amiguinho para liberar um vistozinho de 90 minutos. Diga-se, é um absurdo a França e a Inglaterra ficarem barrando brasileiros, asiáticos de fazer 90 minutos de escala. Isso só cria mais dificuldades. A Game Jam Plus é um evento de empoderamento profissional das pessoas, forte em países periféricos, e vocês estão impedindo a circulação dessas pessoas buscarem suas oportunidades. Por uma autorização boba. Vocês foram avisados e vocês decidiram ligar o foda-se porque vocês acham que não vai dar em nada. Se o Fantástico Jornal Nacional bater na minha porta, eu vou pegar e vou falar, ó, tá aqui toda a documentação, eles que não quiseram liberar. Desculpe o desabafo. Sim, sim. Não, é importante, acho que é um tópico muito importante, sim, de abordar. Mas essa questão de incentivo, você tem feito sem Shark mesmo. Porque existe, por exemplo, a Lei Rouanet. Que a Lei Rouanet você vai atrás de empresas, enfim. Então, é importante você ter bons contatos, né? Para conseguir esse tipo de incentivo. Essa vocês também participam? A gente já se inscreveu, nos inscrevemos, mas Rouanet a gente nunca conseguiu captar. Ah, tá. Porque é muito difícil chegar nas empresas. Isso também tem que dar um outro corte, dar uma outra polêmica. Porque hoje o mercado... A lei de incentivos... elas são muito boas. O motivo delas, o propósito delas é muito bom. Só que a realidade delas hoje em dia são leis altamente concentradas na mão de grandes players. Então, sei lá, eu não tenho uma estatística exata disso, mas eu chutaria que 80%, 90% dessas leis vão para grandes projetos. Então, você não consegue democratizar esses projetos direito. Então, assim, a gente está há 9 anos... A gente é uma competição internacional em tanto, sei lá, quantos países, 40 países do mundo, e a gente nunca na nossa vida conseguiu captar via Rouanet para o nosso projeto. Olha só. Complicadíssimo, hein? Eu tava fazendo com o Matheus um bate-bola final, né? Pra gente já finalizar. Eu vou fazer perguntas pra você e você faz uma resposta rápida. É tipo Miss, mas é divertido, vai. Então vamos lá, um jogo. Antigamente Mario Kart e hoje em dia eu jogo muito Clash Royale. Legal. Olha que moderno. Né? Eu não esperava Clash Royale. Muito, eu sou viciado. Ô, louco. Não pergunta o time de futebol, pelo amor de Deus. Não, esse a gente já Pergunta sabe. isso não. Quero fazer de novo, tô com A inveja. gente já sabe, tô com inveja. Um livro. Cara, eu vou falar o Pequeno Príncipe, pra mim, do empreendedorismo, um livro que eu li com 15 anos de idade, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu adorei, mudou minha mentalidade. Então, se você ainda não leu Pai Rico, Pai Pobre, vai ler Pai Rico, Pai Pobre. É bom, muito bom. Um erro que virou acerto. Game Jam Plus. Não, a Game Jam Plus não foi um erro. A Game Jam Plus foi uma coisa sem querer, porque a Game Jam Plus era uma Não foi um erro, mas eu vou por aí. A Game Jam Plus era uma estratégia de uma empresa de teste de jogos que eu tinha 10 anos atrás. A empresa de teste de jogos deu errado, mas a Game Jam Plus virou o que virou. Olha só. Então, É engraçado, todo mundo que eu faço essa pergunta, a pessoa fala a empresa dela. O erro que virou acerto. A minha empresa. mas tipo... É a vida, né? Era uma estratégia de distribuição que virou Sim. o core. Olha só. Um conselho clichê que se provou verdade. Cara, matar um leão por dia. Na verdade, hoje em dia, eu vejo que muitos dos clichês são verdade. Essa é a verdade. Muitos dos clichês são verdade. Mas acho que o principal é matar um leão por dia. Você, literalmente, como empreendedor, você tem que matar um leão por dia. E, pra gente finalizar, o que é sucesso pra você? Acho que eu vou medir isso de duas formas, assim. Eu acho que, profissionalmente, eu acho que ter uma empresa extremamente estabilizada financeiramente, causar impacto. Eu acho que, de certa forma, acho que a Game Jam Plus até me traz assim, um certo preenchimento de sucesso profissional, não pela parte financeira ainda, mas pela parte de impacto. Assim, eu nunca imaginei criar uma coisa que fosse causar esse impacto. Do ponto de vista pessoal, e que é o que hoje em dia eu estou mais procurando, é conseguir ficar tranquilo. Porque esses 10 anos de empreendedorismo tiveram um preço. Sim. De ansiedade, de relacionamentos pessoais que eu não consegui cultivar em função de estar priorizando. Então, hoje, assim, cara,
o que eu mais persigo, assim, em termos de sucesso, é ter calma. Eu quero tranquilidade, formar uma família, poder descansar, poder tirar férias, não ficar tão ligado no 220 volts o tempo inteiro. Então, assim, mais até hoje do que um sucesso financeiro gigante, alguma coisa profissional ainda maior do que já é a Game Jam Plus hoje, eu queria ter calma, ter paz, construir uma família, e eu acho que isso hoje, assim, para mim, seria o maior símbolo de sucesso, é conseguir conquistar essa independência pessoal, assim, eu conseguir realmente me dedicar à minha vida e não estar tão dentro do negócio como eu ainda tenho que estar hoje em dia. Que legal, que legal. Gente, é isso. Foi um prazer conversar com todos vocês. Gostei muito do nosso papo. E venham mais vezes, a casa aqui é de vocês. Quando quiser, é só aparecer aí. Obrigado. Foi um prazer. Valeu, pessoal. convite. Eu queria agradecer cada um de vocês, cada um com a visão, cada um com experiência, cada um com idade, cada um com time, né? Cada um com jogo. Exatamente. Mas, Qual foi o seu jogo? Eu não tava aqui. Ahead in Time. mas no final das contas, eu acredito que para a galera que vai assistir depois vai ser bem esclarecedor sobre o que é empreendedorismo, né? E o que é o mercado de jogos no Brasil, né? É isso. Obrigado, viu? Obrigada, Quero gente. vocês. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.